Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você ver esse vídeo. Eu me chamo Adriano e você está no canal Didaquê Cristã. No vídeo de hoje, meus irmãos, eu vou apresentar para vocês uma obra muito boa, lançada por um autor brasileiro. Inclusive eu fico muito feliz com autores brasileiros despontando aí, né, com as suas obras. E o livro que eu estou falando, pessoal, é o livro do nosso mestre, doutor em teologia, mestrando em teologia, Leonardo de Assis, com a obra Pré-Milenismo Histórico, Fundamentos da Escatologia Primitiva e Pós-Tribulacionista. Tem algumas coisas interessantes que eu marquei aqui, para mostrar para vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês gostarão dessa obra e eu tenho certeza que ela vai enriquecer a teologia escatológica de vocês, meus irmãos. Mas antes de eu mostrar esse livro para vocês, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo aí nas suas redes sociais, Telegram, WhatsApp. Você que tem grupos no Telegram, né, ou no WhatsApp, ou amigos aí em ambas as redes, Instagram e assim por diante. Compartilha aí, ajuda esse canal a crescer, porque o nosso objetivo é levar conhecimento, levar teologia, levar a palavra de Deus para mais pessoas. Estaremos enriquecendo os nossos irmãos compartilhando esse vídeo. Então, eu tenho certeza que, porque aqui tem muita coisa bacana para mostrar para vocês. Fica comigo até o fim desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Bem, pessoal, bora então mostrar essa riqueza teológica aqui para vocês. Olha, um livro muito bem feito, falando aqui da qualidade do material, sensacional, tá? Aquelas folhas amarelas, como eu vou mostrar para vocês aí, muito boa para ler, uma letra num tamanho extremamente confortável, um livro assim muito bem, a qualidade do material foi muito boa. Parabéns aqui pela Trinitatis Editora, né? Muito bom o material aí. Eu vou mostrar aqui para vocês, só que eu não vou ler, pessoal, porque aí ficaria muito ruim sair lendo tudo isso aqui, tá? Eu vou mostrar aqui o currículo acadêmico do professor Leonardo de Assis, aqui está ele. Aí, ó, ele é carioca, teólogo, pastor da Igreja Batista Nova Dimensão. Ele é professor de Antigo Testamento, Teologia Bíblica e Sistemática, coordenador de institutos, seminários teológicos. Olha só, o currículo do homem é grande. Ele é bacharel em teologia, especialista em Antigo Testamento, especialista em História de Israel. Está mestrando estudos históricos e teológicos, entendeu? O cara tem mais livro. O irmão é benção, entendeu? Não chegou ontem, não. Tem bagagem, mostra que tem investido no conhecimento, tem investido nos estudos teológicos, né? Mas sem mais delongas, bora então. Aqui são recomendações de David Dockery, acho que é esse a pronúncia aqui, Pré-Milenismo Histórico. Eu comprei o livro direto com o autor, ele me mandou aqui uma dedicatória. Primeira edição de 2024. Aqui são as recomendações. Olha só, o homem é recomendado, rapaz. Ó, Craig Blomberg, ó, tem um livro desse rapaz aqui, muito cara, muito teológico, muitos autores, melhor dizendo, acadêmicos internacionais aqui. Opa, bora lá, pegar certinho aí. Indicando o livro dele, olha só. Esse rapaz aqui, ó, eu tenho um livro dele, ó. Robert Van Wooster, deixa eu ver se eu acho aqui. É esse rapaz aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Robert E. Van Wooster. Aí, ó. Robert E. Van Wooster. Jesus fora do Novo Testamento. Você vê só quem está indicando aí. Vou colocar assim para vocês poderem ler. Donald Farben. Não vou ficar lendo, né, para não passar. Eu não manjo de inglês. Olha aí. Bastante recomendação. Walter Kaiser Jr., tá vendo?
Bastante com recomendação. Abreviaturas, bora, aqui é o sumário. Ó. Eu não vou ler o sumário é grande, vocês podem parar aí à vontade e ler. Aqui, tá vendo? Apostasia, revelação do anticristo e grande tribulação, os últimos eventos da volta de Cristo. Vocês podem estar lendo aí, entendeu? Todos os capítulos, eu não vou ficar lendo porque senão vai demorar muito. Capítulo 4, capítulo 5, 6, capítulo 7, os interlúdios, capítulo 8, visões, o cumprimento do mistério de Deus, a recompensa de justos e injustos, beleza? E finaliza com a bibliografia. Prefácio da obra. Foi prefaciada por esse rapaz aqui, esse doutor. A introdução. Tá vendo a letra? Muito boa. Olha o tamanho da letra. Olha aí. A letra muito boa mesmo. Tá vendo? Tem um espaço lateral aqui tranquilo para aqueles que gostam de fazer anotações. Eu gosto de fazer anotações na lateral do livro. Fazer um resumo daquilo que eu li aqui, eu gosto de anotar aqui na lateral. Deixa eu voltar um pouquinho. Olha aí, tá vendo? Bora lá. Aqui ele vai falar sobre LED, ó. LED escreveu inúmeros artigos sobre o reino de Deus, ressurreição e apocalíptica, além de ter defendido com brilhantismo o pré-milenismo no livro editado por Robert Close chamado O Significado do Milênio e 4 Visões. Seus escritos se tornaram a base da teologia do reino e, consequentemente, do pré-milenismo histórico. Ele, LED, é considerado o pai da escatologia inaugurada, que ensina a tensão entre o já e ainda não. Segundo John Piper, esse é o paradigma que moldou praticamente todos os estudos bíblicos nos últimos 50 anos. Aí vocês podem continuar lendo. Eu vou acelerar porque eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, bora lá. Capítulo 1. Capítulo 1, meus irmãos, ele vai tratar aqui da apostasia, falar a revelação do anticristo, grande tribulação, os últimos eventos antes da volta de Cristo. Olha aí. Uma coisa que eu gostei bastante é que ele é bem didático, tá? O professor Leonardo de Assis, ele é muito didático, você vai ler o livro e você vai entender, porque ele coloca a palavra em grego, ele explica aqui o verbo, o substantivo, seja o que ele estiver trabalhando aqui, ele deixa muito didático para todo aquele que for ler o livro, não sair assim perdido, porque tem muitos livros que a gente vai ler e o autor não explica a palavra, a ideia que ele quer com aquela palavra. Talvez o autor tenha na cabeça dele um certo público mais acadêmico que entende do assunto e outros irmãos acabam comprando e não entendendo. O professor Leonardo de Assis, ele explica certinho, então você vai comprar o livro e você vai finalizar o livro entendendo o ensinamento dele. Ok? Aqui ele vai falar sobre a apostasia. Olha aqui, ó. Deixa eu só dar um zoomzinho aqui. A palavra apostasia aparece 2 vezes quando Paulo é acusado injustamente de desviar os judeus da observância da Torá e quando ele descreve as circunstâncias morais e espirituais que antecederão o dia do Senhor. Vocês podem continuar lendo aí. Não dá para ler tudo isso aqui, senão o vídeo vai ficar imenso. Aí, olha aqui. O meu tá todo marcado. Eu já li esse livro, eu tava até esquecendo de falar. Eu li esse livro inteiro, tá, pessoal? Eu li esse livro todo. Já era para mim ter feito esse review aqui, mas eu acabei deixando para depois. Eu estava lendo outras coisas e acabei acabei não fazendo. Mas eu li esse livro todo aqui. Muito bom esse livro. Uma questão que devemos observar é que a apostasia ensinada por Paulo não foi uma nova revelação, mas uma apostasia já profetizada por Jesus em Lucas 18:8. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo usa o artigo definido antes da palavra apostasia, sinalizando que não é apenas um desvio qualquer da fé.
mas um que é único e que os leitores aparentemente já conheciam. Alguns estudiosos veem a apostasia em 2 Tessalonicenses 2,3 em termos mais abrangentes, referindo-se a uma rebelião em escala mundial contra a autoridade no final dos tempos, isto é, uma revolta geral contra Deus. Assim, o termo é traduzido corretamente como rebelião, tanto na RSV quanto na NVI. E aqui, ó, ele vai trabalhar também o uso da palavra, ó, em Macabeus. Ele faz um grande estudo, meus irmãos. Ele realmente pesquisou aqui no livro, tá? São mais de 15 anos de estudo teológico. Não é um cara que começou ontem na teologia, é um cara muito bem fundamentado ali na teologia. A apostasia segundo os pré-milenistas, o anticristo. Deixa eu passar para onde você... Tá vendo? Tem quadros, ó. Ó, tá vendo? O anticristo segundo os pré-milenistas. Olha aqui que legal. Ó. Porém, como Howard Marshall tem a teologia dele, o Novo Testamento, observa, Paulo usou esta linguagem para retratar o caráter da manifestação culminante do mal como um poder antiteísta que usurpa o lugar de Deus no mundo. Nenhum templo específico está em mira, mas o tema de assentar-se no templo, é sobre isso que ele está falando, que fala ali em 2 Tessalonicenses 2, mas o tema de assentar-se no templo e alegar-se ser Deus é usado para expressar a oposição a Deus feita pelo mal. Assim, Paulo usa uma imagem metafórica para ensinar sobre a rebelião final e o domínio que o anticristo terá contra os cristãos. Ele lhes fará guerra e os vencerá e os matará, pois isto lhe foi-lhe permitido. Que tem muitos que acreditam, principalmente ali os dispensacionalistas, que realmente vai ter um templo físico na tribulação e o anticristo vai sentar nesse templo, e isso é o que significa a palavra. Ele já entende que não, ele acompanha Howard Marshall, aonde não tem templo específico em vista. Paulo usa essa linguagem para mostrar a grandiosidade do mal que vai acarretar sobre a igreja de Deus ali no período tribulacional. Ele fala, Paulo usa a imagem metafórica para ensinar sobre a rebelião final e o domínio que o anticristo terá contra os cristãos. Muito abrangente o livro. Olha aí. Eu vou passar para frente aqui. Aí, ó, quem detém o anticristo, tá vendo? Vocês podem estar lendo aí. Deixa eu... Aí. Deixa eu passar lá para frente para realmente mostrar a grande tribulação, o propósito da grande tribulação aqui embaixo. Tá vendo? Ó, é muito bem explicado quem causará a grande tribulação, o que acontecerá durante a grande tribulação. É muito bem explicado o livro. Não tem como você ler esse livro e não entender. Não tem. Grande tribulação, passado ou futuro. Tá vendo? Estudos adicionais, ó. Olha só. Que mais tem aqui? Finaliza aqui. Aqui, ó. Bom, capítulo 2. Capítulo 2, pós-tribulacionismo, a volta de Cristo após a tribulação. Ele vai tratar isso aqui. Aí, as características do pós-tribulacionismo, tá vendo? O pós-tribulacionismo diz que o termo escolhidos, olha só, opa. O pós-tribulacionismo diz que o termo escolhidos em Mateus 24, deve ser entendido à luz de seu uso em outros trechos do Novo Testamento, onde significa cristão, porque sim, o termo escolhidos no Novo Testamento é também usado para cristãos, né? Membros da igreja. Erickson observa, deixa eu ver assim, Erickson observa que desde o evento do Pentecostes, o termo escolhido, eleitos, designa a igreja. Assim, os escolhidos cristãos seriam ajuntados pelos anjos, arrebatados, para encontrar com Cristo após a tribulação. Não faria sentido algum Jesus chamar de escolhidos somente os judeus convertidos e perseguidos durante a grande tribulação, visto que a promessa da igreja é revelada no próprio Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Essa é a ideia pré-tribulacionista que diz ser Mateus um evangelho para judeus convertidos e não para a igreja. Essa ideia desconsidera que Marcos e Lucas
que os pré-tribulacionistas consideram o evangelho para os gentios, também citam os eleitos vivos durante a grande tribulação. Isso é verdade, porque se Marcos e Lucas é o evangelho para gentios e está destinado ali em certos aspectos para a igreja, Mateus também trabalha as mesmas referências, o mesmo tempo de vida de Jesus que Marcos e Lucas, né? Olha aí, vocês podem continuar lendo. Deixa eu ver se eu acho um negócio aqui. Ali, meus irmãos. O pós-tribulacionismo faz diferença entre entre a ira de Deus e a grande tribulação. A ira virá somente sobre os ímpios. Os textos bíblicos aqui, os santos serão poupados dela, né, da ira de Deus. Enquanto que a tribulação, que será experimentada por todos os seres humanos sobre a terra na ocasião, já faz parte da experiência diária dos cristãos que vivem piamente em Cristo Jesus. Deixa eu passar para frente. O pré-tribulacionismo, olha, isso aqui é muito bacana, ó. Olha só, ele fez uma busca boa, tá vendo? O pós-tribulacionismo, ia falar pré. O pós-tribulacionismo no judaísmo intertestamentário, né? Olha aí que bacana. O pós-tribulacionismo no Novo Testamento. Então você pode ver que ele faz uma boa busca sobre esse assunto. Deixa eu ver aqui. Ele começa o pós-tribulacionismo no Antigo Testamento. Então ele vai trabalhar o pós no Antigo Testamento. Aí ele trabalha o pós-tribulacionismo no judaísmo intertestamentário. E ele vai então chegar o pós-tribulacionismo no Novo Testamento, como vocês podem ver aí. Tribulação. Aí ele vai trabalhar o termo tlipsis, tribulação. Megaletlipsis, grande tribulação. Olha aí o reino, perseverança, que ele vai trabalhar aqui, ó. Deixa eu achar aqui para vocês. Aqui ele vai trabalhar, ele vai falar do apóstolo João na ilha de Patmos. Ele escreve sobre as tribulações e paciências dos participantes do reino. Ele vai falar João, que é companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Tá vendo? Então ele vai trabalhar aqui, olha, ele usa 3 termos. Tribulação, reino e perseverança. E ele vai dizer aqui que João usa essas 3 palavras no verso para se identificar com seus leitores e irmãos e para qualificar o termo companheiro, algo maior que amigo. Tribulação, reino e perseverança. A tribulação que se abateu sobre o Antipas e sobre ele em breve também alcançará todos os crentes verdadeiros e produzirá inúmeros mártires. Então aqui ele vai trabalhar o termo aqui, tribulação, que é o que João usou, essas 3 palavras, ó, reino e perseverança, tá vendo? Deixa eu passar para frente. O pós-tribulacionismo nos livros apócrifos e pseudoepígrafos, tá vendo? Olha aí. Aqui, pós-tribulacionismo na patrística. Os pais da igreja foram sucessores naturais dos apóstolos na liderança dos santos. Eles foram pais no sentido de líderes e guias e mestres espirituais. Aí ele vai trabalhar sobre essa questão. Aqui, ó. Didaquê, aí ele começa aqui, ó, Didaquê ou a doutrina dos apóstolos. Ele vai mostrar aqui o pós-tribulacionismo desde o Novo Testamento, desde o Antigo Testamento, período do judaísmo intertestamentário. Ele chega no Novo Testamento e no capítulo 3 ele vai trabalhar, olha só a linha cronológica que ele faz. No capítulo 3 ele chega com o pós-tribulacionismo na patrística, onde ele vai fazer a citação na íntegra dos textos, mostrando ali sobre o pós-tribulacionismo na era da igreja, na patrística. Aí ele vai citando os textos, ó, tá vendo? Aqui, ó. Justino de Roma, Irineu de Leão, aí, ó. Pastor de Hermas, Tertuliano, tá vendo? Ele cita ali todos os pais ali, Cipriano de Cartago, ó. Os textos deles falando sobre, olha aqui, ó. Comodiano,
ali do século III, né? Lactâncio, Vitorino de Petal, Metódio de Olimpos, muita gente, olha. Ah, aqui, ó. Aqui, Éfrem, alguns entendem como pseudo-Éfrem, né? Esse rapaz aqui é que o pré-tribulacionismo entende que era um homem, que era uma evidência, eles usam esse rapaz como uma evidência do pré-tribulacionismo na história da igreja. O que ele vai fazer aqui? Ele vai refutar esse entendimento, citando na íntegra o texto de Éfrem, mostrando que ele não era pré-tribulacionista. Ele vai ler aqui, ó. Eu vou deixar aqui para vocês lerem, e ele vai mostrar isso aqui, entendeu? Olha aqui em cima, ó. Aí. Aqui, tá vendo, ó? Pode ir lendo aí. Ele trabalha um pouquinho em Éfrem, ó. Éfrem escreveu exclusivamente em sua língua nativa, a aramaica, usando o dialeto edessano local, que mais tarde foi conhecido como sírio-siríaco clássico. Ele é conhecido como a maior voz do cristianismo aramaico, mas sob influência grega, mais tarde, tornou-se costume associar Éfrem, né, à identidade síria, por isso Éfrem o sírio. Aí ele vai trabalhar aqui, ó. A maioria dos estudiosos que creem no arrebatamento da igreja antes da tribulação atribuem a Éfrem o único texto patrístico que parece provar essa teoria. O pré-tribulacionismo, Grant Jeffrey, disse que procurou mais de uma década por essa prova entre os escritos dos pais da igreja. Depois de mais de uma década, ele achou esse único texto desse único autor que, usado de forma isolada e descontextualizada, parece comprovar a teoria do rapto secreto. Vejamos o texto. Os santos e escolhidos serão reunidos antes da tribulação que há de vir, e serão levados ao Senhor para não verem a confusão que dominará o mundo por causa dos pecados. Então, os pré-tribulacionistas pegam esse texto aqui para dizer, olha, existe uma evidência pré-tribulacional no período patrístico, sim. E eles pegam esse texto aqui, e ele vai mostrar que esse texto está fora de contexto, que tem um texto muito maior antes e depois, e mostrar que não, ele não era pré-tribulacionista. O problema com o texto começa com a identidade do tal escritor, pois ele não foi escrito por Éfrem, mas por um falsário no século IX depois de Cristo. Olha só, um pseudo-Éfrem. Norman Geisler atribuiu esse sermão a Éfrem, mas Tim LaHaye acredita que ele é de autoria de um certo pseudo-Éfrem, que provavelmente o escreveu no século VI ou VII. O dispensacionalista pré-tribulacionista Timothy Paul Jones, em seu livro Guia Profético para o Fim dos Tempos, declara: ainda que o texto tenha sido escrito originalmente em grego, a parte referente ao pré-tribulacionismo consta apenas em, aqui embaixo, eu estou lendo, uma tradução em latim do século 8 e 9. Portanto, é mais seguro não se valer em demasia desta referência. Olha só que com o próprio dispensacionalista está dizendo, um pré-tribulacionista está dizendo o seguinte, olha o que ele diz aqui, ó. Portanto, é mais seguro não se valer em demasia ou demasiadamente desta referência. Então ele vai fazer um trabalho aqui, um estudo muito grande, ó. Aqui ele vai citar todo o texto, deixando em negrito aqui para ficar bem claro. Olha aí. Entendeu? Aí ele vai, olha aqui, ó. Tá vendo? O que ele vai falar aqui? Pseudo-Éfrem faz alusão a Isaías 57:1 e aqui os textos que ele vai fazer alusão. Textos que tratam dos juízos divinos após a grande tribulação. Quando esse texto foi escrito, a volta de Cristo e o fim do mundo estavam próximos para o autor. E o único sinal pendente ou iminente era a manifestação do anticristo. Esse pensamento nunca passaria pela mente de um pré-tribulacionista. Então é isso que ele está dizendo. Se ele fosse pré-tribulacionista, nunca que ele diria isso daqui. Fazendo referência a esses textos e que a volta de Cristo e o fim do mundo estavam próximos para o autor. Olha só. E o único sinal que faltava era a manifestação do anticristo. Olha, ele vai dizer aqui, ó. Esse aqui é o texto de Éfrem, ó. Olha aí. Não devemos compreender perfeitamente isso.
perfeitamente por isso, meus irmãos. O que é iminente ou pendente. Houve fomes e pestes, abalos violentos das nações e sinais, quais foram previstos pelo Senhor. E foram cumpridos, e nada mais resta, exceto a vinda do iníquo. Olha só, ele fala de sinais que já foram cumpridos, e um pré-tribulacionista nunca vai falar isso. Por quê? Porque o pré-tribulacionismo diz que não há evento nenhum que ocorra antes do arrebatamento, algum evento necessário. Entende? Eventos necessários antes do arrebatamento. O próximo evento necessário é o arrebatamento da igreja e depois o período tribulacional. Ele não, ele vai dizer aqui, ó, houve fomes e abalos, tá vendo? Ele fala os sinais que fala em Mateus, fomes, pestes, abalos violentos das nações e sinais. Nunca que um pré-tribulacionista vai falar isso. Os quais foram previstos pelo Senhor e foram cumpridos e nada mais resta, exceto a vinda do iníquo. Ou seja, já foram cumpridos tais sinais, agora o iníquo tem que vir. Entendeu? Na plenitude do reino romano e assim por diante, ó. Olha aí. E aqui ele finaliza o estudo, tá vendo? Um estudo bem abrangente desse texto. Esse mesmo texto, baseando-se em Apocalipse 11, 1 a 13, diz que naqueles dias, ou seja, a grande tribulação, as pessoas não serão sepultadas, nem cristãs, olha só, nem cristãs, nem heréticas, nem judias, nem pagãs, por causa do medo e pavor, não há quem as sepulte, porque todas as pessoas, enquanto fogem, os ignoram. Grande será a contenda, ó irmãos, naqueles tempos, especialmente para os fiéis, quando sinais e maravilhas forem feitos com grande autoridade pela própria serpente. Beleza? Vamos continuar aqui. Deixa eu passar lá para frente, tem bastante coisa. Aqui diz o seguinte, ó. Não há evidências do ensino pré-tribulacionista na igreja antiga e medieval. Pode-se afirmar com segurança que o entendimento primitivo era que a igreja estaria aqui na Terra até a consumação dos séculos. George Led resume bem o ensino escatológico da patrística. Cada pai da igreja que trata do assunto prevê que a igreja sofrerá às mãos do anticristo. Deus purificaria a igreja através do sofrimento, e Cristo salvaria mediante a sua volta no fim da tribulação, quando então destruiria o anticristo. Livraria a sua igreja, traria o mundo ao fim e inauguraria o seu reino milenar. O ponto de vista que prevalece é o pós-tribulacional. Beleza? Vamos acelerar que o vídeo já está com 25 minutos, meu Deus do céu. Estou tentando ir rápido, só que eu tenho muita coisa para mostrar. Ó, esse curso, a igreja primitiva era intratribulacionista? Isso aqui é muito importante. Porque aqui, o que ele vai fazer? Ele vai refutar um estudo feito por John Alvord, onde John Alvord vai dizer que a igreja não era pós-tribulacionista, no sentido de que tempo? Que eles acreditariam que a tribulação iria chegar. Era no futuro para eles também, que estava próximo para eles. Ele vai falar que não, que a posição pós-tribulacionista da igreja era uma posição intratribulacionista, ou seja, eles acreditavam que estavam passando ali no período tribulacional. Era o momento deles ali. Só que, por que ele quer dizer isso? Porque ele quer mostrar que o pós-tribulacionismo de George Led, dentre muitos outros, não é o mesmo da história da igreja primitiva. Aí, tendo ciência desse estudo que John Alvord faz no livro O Arrebatamento, se eu não me engano, no livro O Arrebatamento, ele também vai falar sobre pós-tribulacionismo no livro chamado A Vinda. Leonardo de Assis, tendo conhecimento desse estudo, ele vai refutar esse John Alvord, mostrando na íntegra todos os textos pós-tribulacionistas, mostrando que não tinha nada de intratribulacionismo ali, que eles não eram... Porque essa ideia de intratribulacionismo meio que passa uma visão historicista da escatologia. Os seus eventos históricos seriam a iminência da tribulação. E o pós-tribulacionismo de George Led, dentre outros, é um futurista. Então ele quer meio que, John Alvord, ele quer desvincular esse pós-tribulacionismo da igreja primitiva para tentar mostrar que eles são recentes, que eles não são antigos como querem mostrar. Então aí o Leonardo de Assis vai refutar esse entendimento, trazendo várias coisas, ó, trazendo a Didaquê, Barnabé, Justino Marte, olha aí, ó, tá vendo? Olha aí, Lactâncio e assim dentre outros, ó. Não é necessário apresentar aqui, ó,
Não é necessário apresentar mais provas, como as citações sobre a grande tribulação de Comodiano, Ticônio, Éfrem, Cirilo e Agostinho, visto que esses pais concordaram com os que vieram antes deles. Como vimos, a igreja primitiva declara que a grande tribulação ainda não tinha começado, ou seja, não tinha esse negócio de intratribulacionismo, mas que em breve, que é a posição futurista da tribulação, mas que em breve ela viria sobre toda a terra, afetando os justos e os ímpios. Fica claro, assim, que é falsa a afirmação de que a igreja primitiva era intratribulacionista. John Walvoord erra quando afirma que a visão intratribulacionista pode ser traçada desde os primeiros séculos da igreja até o presente. Antes, percebe-se claramente que todos os cristãos da antiguidade eram futuristas moderados e pós-tribulacionistas, jamais intratribulacionista. Portanto, afirmações como as de Henry Thyssen, que diz que quando voltamos aos primeiros pais encontramos um silêncio total quanto ao período da tribulação final, devem ser rechaçadas. Ele também refuta esse rapaz aqui. A igreja primitiva, que suportava tribulações diárias por causa de Cristo, declarava a pleno pulmões que uma grande tribulação ainda estava por vir e que ela tinha que se preparar para enfrentar tal período das trevas. Meus irmãos, olha, esse livro é fenomenal, eu tô falando para vocês, é muito bom esse livro, muito bom mesmo. O vídeo tá muito longo, eu ia fazer em um vídeo só, mas eu não consegui, tem muita coisa para mostrar. Eu só vou finalizar aqui, ó, com essa nota de rodapé, ó. Tá vendo? Ele vai trazer aqui onde está o livro, ó, onde foi que John Walvoord fez isso. A Walvoord, página 163, a distinção entre pós-tribulacionismo clássico, que seria o de Paine. Aqui a distinção entre pós-tribulacionismo clássico, Paine, que seria intratribulacionista, pós-tribulacionismo semiclássico de Alexander Reese e pós-tribulacionismo futurista de Led. E pós-tribulacionismo dispensacionalista de Gundry, feita por Walvoord em seu livro O Arrebatamento, Fundamentos da Escatologia Pré-Tribulacionista, não se sustenta, olha o que ele diz aqui, ó, não se sustenta como uma pesquisa séria nos documentos patrísticos e nos livros dos autores apontados por ele como representantes dessas escolas interpretativas. Então, o estudo que o Walvoord faz ali, se eu não me engano, ele nem traz na íntegra. John Walvoord, nesse livro, ele nem traz as citações dos pais da igreja que ele tenta provar. Faltou um pouco ali de perícia ali, né, para o Walvoord trazer mais textos ali. Segundo o autor aqui, ele ficou muito teologicamente, né, tentando traçar alguma distinção. Mas não trouxe textos e apontou como ele faz nesse livro aqui, então ele vai refutando isso. Pessoal, eu vou ter que parar por aqui, tá com 31 minutos de vídeo, né? Mais de 30 minutos de vídeo. Mas, ó, eu vou fazer uma segunda parte, fica aí comigo, espera o segundo vídeo. Eu tenho certeza que esse livro, só até aqui eu sei que já te impressionou. Eu tenho certeza, esse livro é muito bom. Então, ó, fica comigo aí, aguardando o próximo review, que eu vou ver se eu solto ainda essa semana. Mas antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe o nosso vídeo, compartilhe aí nos seus grupos aí, não importa o grupo, se é pré-tribulacionista, se é pós, se é mesmo, não importa. Compartilha pra galera aí, comente aí o que você achou do livro com respeito, porque comentários maldosos, comentários com má educação vai ser excluído, comentários com desenvolvimento teológico bacana, eu vou deixar aí para todo mundo ler, ok? Muito obrigado para aqueles que ficou. Deus abençoe e até o próximo vídeo.